Bom, pessoal, nós vamos dar início agora à nossa quarta aula teórica de embriologia. Nessa aula, nós vamos dar continuidade ao estudo do desenvolvimento embrionário, porém com enfoque a outros dois processos, que é a gastrulação e a formação dos anexos embrionários. Como nós já vimos anteriormente, a gametogênese, que é o processo de formação dos gametas, e a fecundação, que é o processo de união do gameta masculino com o gameta feminino, são eventos fundamentais para a propagação da vida e perpetuação genética. Contudo, esses eventos de maneira isolada, eles não são suficientes para a formação de um novo indivíduo que seja morfológico e funcionalmente perfeito. Ou seja, após a fecundação e formação do zigoto, é necessário que ocorra uma adequada progressão dos eventos implicados nesse desenvolvimento embrionário para que ocorra o desenvolvimento pleno de um novo indivíduo. E esses eventos, eles incluem mitoses, alterações morfológicas, formação de folhetos embrionários, dobramento embrionário e formação de anexos embrionários. Então, nós vimos na aula anterior que o zigoto, logo depois que ele se forma, ele inicia intensa mitose, caracterizando a clivagem para resultar na formação da mórula. Essa mórula sofre a compactação e depois, por meio do processo da blastulação, se transforma em blastocisto. Essas mitoses e alterações morfológicas, elas vão acontecer ao longo de todo o desenvolvimento embrionário, resultando, num determinado momento, na formação dos folhetos embrionários. Nós temos 3 folhetos, que é ectoderme, mesoderme e endoderme, e é a partir das células desses folhetos, por meio de diferenciação, que vai ocorrer a formação dos diferentes sistemas e órgãos que compõem o corpo do animal. Um outro processo muito importante, essencial na formação desse novo indivíduo, é o dobramento embrionário. O que acontece? Nós vimos até então que o blastocisto ele é um embrião discoide. No entanto, se nós observarmos o corpo humano, o corpo animal, o corpo desse novo indivíduo, ele é tubular, ele é cilíndrico, ou seja, o nosso corpo, se vocês notarem, ele é formado por 2 metades similares que se unem numa linha mediana. Então, essas 2 metades, elas se dobraram para se unir nessa linha mediana, se dobraram ao redor do sistema digestório e do sistema nervoso. Ou seja, o nosso corpo, o corpo humano, o corpo animal, ele é um tubo, é uma estrutura tubular, é uma estrutura cilíndrica. Então, o blastocisto, ele vai ter que sofrer esse tipo de dobramento ao longo do desenvolvimento embrionário para a formação do novo indivíduo. Além disso, não apenas as alterações, essas modificações morfológicas do corpo do embrião são importantes, mas também a formação dos anexos embrionários é essencial para a manutenção da viabilidade desse embrião, para possibilitar o desenvolvimento adequado desse embrião ao longo de toda a vida intrauterina. Nós vimos até a aula anterior a diferenciação do trofoblasto incóreo, mas não existe somente esse anexo embrionário. Nessa aula nós vamos conversar a respeito de outros anexos embrionários que também vão ser importantes para a manutenção da viabilidade do desenvolvimento embrionário e fetal, que vão ser o âmnio, saco vitelino, alantoide, além, obviamente, do córeo. Então, gente, o objetivo dessa nossa aula hoje é acompanhar o desenvolvimento embrionário após o processo da blastulação que nós já vimos na aula anterior. Então, nessa aula, nós acompanharemos os eventos implicados na gastrulação, dobramento embrionário e formação dos anexos embrionários. Na aula anterior, nós vimos que nós podemos dividir o desenvolvimento embrionário de uma maneira didática em 2 etapas. A etapa pré-implantação, que é enquanto esse embriãozinho ainda tem mobilidade no interior do oviduto e do útero, e a etapa de implantação, que é quando, a partir do momento que ocorre a ruptura da zona pelúcida, esse embrião consegue se fixar à parede uterina. Nós podemos dividir esse desenvolvimento embrionário também em 2 períodos, um período pré-morfogênico e um período morfogênico.
O período pré-morfogênico corresponde a todas aquelas fases embrionárias até o momento em que o embrião ainda não adquiriu forma, enquanto que o período morfogênico é a etapa a partir da qual o embrião começa a adquirir formato e estrutura característica daquela espécie. Então, no período pré-morfogênico, ele inclui, os eventos de fertilização ou fecundação com formação do zigoto, a clivagem ou segmentação com formação da mórula e a blastulação com formação do blastocisto. Ou seja, são estruturas embrionárias que ainda não adquiriram formas específicas. Então, aqui só relembrando como que é a estrutura do blastocisto, no seu interior nós temos uma cavidade repleta por fluido uterino, que é a blastocele, que mais adiante vai dar origem ao anexo embrionário, que é o saco vitelino. Nós temos um acúmulo de células no interior desse blastocisto, que recebe a designação de embrioblasto, que são essas células que vão se diferenciar para a formação de todas as estruturas que compõem o corpo animal. E ao redor aqui do blastocisto nós temos o trofoblasto, que vai se diferenciar no anexo embrionário, em específico no córeo. E o período morfogênico ou morfogênese é o período a partir do qual o embrião começa a adquirir formato, ou seja, começa a apresentar estruturas características daquela espécie. Então, esse período morfogênico vai envolver os eventos da gastrulação, derivação dos folhetos embrionários e dobramento embrionário. A gastrulação ela envolve duas etapas. Numa primeira etapa, o embrioblasto do blastocisto ele vai se diferenciar no processo de diferenciação, dando origem ao embrião bilaminar, constituída por duas camadas de células, epiblasto e hipoblasto. E depois, numa segunda etapa da gastrulação, esse embrião bilaminar se transforma no embrião trilaminar, constituído pelos 3 folhetos embrionários, que é ectoderme, endoderme e mesoderme. Ainda nesse processo da gastrulação, nessa segunda etapa, ocorre a formação de uma estrutura muito importante, que nós vamos ver em detalhes mais adiante, que é a notocorda. Após a formação desse embrião trilaminar, esses folhetos embrionários passam a sofrer um processo de diferenciação para originar os diferentes sistemas que compõem o corpo do animal. Então, essa diferenciação, esses processos envolvem a neurulação, metamerização e, como consequência dessa derivação dos folhetos embrionários e dobramento embrionário, nós teremos também a formação do celoma. O que é o celoma? São as cavidades que existem internamente ao corpo animal, ao corpo humano, que nós temos a cavidade torácica, a cavidade abdominal, então são formadas a partir desse processo de derivação dos folhetos embrionários e dobramento embrionário. Então, esses são os eventos que caracterizam o período morfogênico ou morfogênese. E nessa aula, gente, nós vamos ver em detalhes cada um desses eventos. Vamos começar falando a respeito da gastrulação. Lembrando que o desenvolvimento embrionário ele é dinâmico. Então, o embrião se transformou em blastocisto, esse blastocisto ainda encontra-se envolto pela zona pelúcida, a blastocele do blastocisto ela começa a aumentar de tamanho, pressionar a zona pelúcida, então próximo ao momento da ruptura da zona pelúcida, ou seja, próximo à eclosão do blastocisto e sua implantação no epitélio uterino, o embrioblasto, que é esse conjuntinho de células no interior do blastocisto, sofre um processo de delaminação ou diferenciação. Então, essas células do embrioblasto se diferenciam em outros 2 tipos celulares. Nós vamos ter uma camada de célula mais superficial, que vai receber o nome de epiblasto, que é essa camada superior, e uma camadinha de células que fica numa posição inferior no embrioblasto, que recebe o nome de hipoblasto. Então, a partir desse momento, o embrioblasto, se transforma num embrião bilaminar, formado por 2 camadas de células. Epiblasto em cima e hipoblasto embaixo. Tá? Então, aqui, a partir desse momento, através desse processo de gastrulação, que nessa primeira etapa ocorre uma delaminação, uma diferenciação, nós temos a formação desse embrião bilaminar, ou seja, de um disco embrionário bilaminar.
Aí, gente, vocês lembram que no blastocisto nós temos a blastocele, né? Então, nós tínhamos o embrioblasto, a blastocele. Embrioblasto sofre delaminação e se diferencia no embrião bilaminar, com epiblasto e hipoblasto na parte inferior. Gradualmente, esse hipoblasto começa a revestir o trofoblasto internamente, né? Revestir essa blastocele internamente. E vai ser essa blastocela revestida internamente por esse hipoblasto que vai dar origem mais adiante ao saco vitelino primitivo, que é um anexo embrionário, implicado na nutrição do embrião, no caso dos mamíferos, no estágio inicial do desenvolvimento embrionário. Bom, gente, mas aí o que acontece? O desenvolvimento embrionário progride e esse embrião bilaminar ele se transforma no embrião trilaminar. Como isso acontece? As células do epiblasto elas começam a se proliferar e se deslocar, indo se depositar entre o epiblasto e o hipoblasto. Ou seja, as próprias células do epiblasto proliferam e migram e se depositam entre essas duas camadas de células que já existiam, que era o epiblasto e o hipoblasto, formando então uma terceira camada que passa a ser designada de mesoderme. A partir do momento que ocorre a formação dessa mesoderme, o epiblasto passa a ser designado de ectoderme e o hipoblasto passa a ser designado de endoderme. Mas aí vocês vão me questionar, mas como que acontece essa migração das células do epiblasto por entre as células do epiblasto para se depositar entre epiblasto e hipoblasto? Como que acontece esse processo? Então, nessa imagem aqui, imaginem que vocês estão visualizando o embrião bilaminar, a sua região superior, vocês estão visualizando ele de cima. Nós temos no embrião duas extremidades. Em uma das extremidades do epiblasto desse embrião, começa a ocorrer, então, uma proliferação e migração dessas células do epiblasto, formando como se fosse uma linha. Essa linha, ela cresce a partir de uma extremidade do epiblasto em direção a uma região central no corpo do embrião, formando o que nós chamamos de linha primitiva. A partir do momento que surge essa linha primitiva vai definir o eixo cefálico-caudal desse embrião, porque ela vai surgir geralmente na região caudal, na extremidade caudal desse embrião. Então, nós já sabemos, a partir do surgimento dessa linha primitiva, onde vai ser a região caudal e onde vai ser a região cranial desse embrião. E, além disso, nós teremos a definição também das superfícies dorsal e ventral desse embrião. Bom, gente, conforme essa linha primitiva, ela vai se alongando, então, da extremidade caudal em direção à região mais central do corpo do embrião, na extremidade mais cranial dessa linha primitiva, ocorre um maior acúmulo de células do epiblasto, formando o que nós chamamos de nó ou nódulo primitivo. Então, essa linha primitiva e esse nódulo primitivo, ele é formado nada mais, nada menos que pela proliferação das células do próprio epiblasto que se acumulam nessa região, formando linha primitiva e nódulo primitivo. Se não bastasse isso, dentro dessa linha primitiva surge uma invaginação, ou seja, um buraco que vai ser chamado de sulco primitivo. E no meinho ali do nódulo primitivo também surge uma depressão que vai ser chamada de fosseta primitiva. E é justamente por meio desse sulco primitivo e dessa fosseta primitiva que algumas das células do epiblasto, não são todas, tá ok, gente? Algumas das células do epiblasto vão migrar por meio desse sulco primitivo e dessa fosseta primitiva e vão se estabelecer entre o epiblasto e o hipoblasto, ou seja, elas vão empurrar o hipoblasto para baixo e se estabelecer entre essas duas camadas, formando a mesoderme. Então, notem aqui, né? Então, aqui nós temos nessa imagem representada lá
a linha primitiva com suco primitivo. Então, as células do epiblasto que migram por esse suco e por essa fosseta primitiva vão empurrar o hipoblasto para baixo e se estabelecer entre o epiblasto e o hipoblasto, formando a mesoderme. A partir do momento que nós temos a formação da mesoderme, o epiblasto passa a ser designado, se diferencia em ectoderme, e o hipoblasto passa a ser designado, ou seja, se diferencia em endoderme. Então, nós temos aqui a formação dos 3 folhetos embrionários: ectoderme mais externo, mesoderme e endoderme mais interno. Lembrando que esses folhetos embrionários nada mais são do que tecidos embrionários que vão se diferenciar nos diferentes sistemas e órgãos que compõem o corpo desse novo indivíduo em formação. Então, todos esses eventos até aqui caracterizam a gastrulação. Então, a formação do embrião bilaminar e depois trilaminar são processos da gastrulação. Ainda durante a gastrulação, ocorre a formação da notocorda. O que é a notocorda? O que acontece? As células do epiblasto que migram pelo nó primitivo, ou seja, que migram pela fosseta primitiva do nó primitivo e se deslocam em direção à região cranial desse embrião, vão formar na mesoderme um bastão de células do epiblasto flexível que nós chamamos de notocorda. Então, a notocorda ela é um conjuntinho de células do epiblasto que migrou através da fosseta primitiva, do nó primitivo, em direção à região cefálica cranial do embrião. Então, a notocorda ela é um bastão flexível de células do epiblasto localizado na mesoderme. Então, essa notocorda, ela se forma a partir ali do nó primitivo, da fosseta primitiva, e ela vai crescendo em direção à região cranial cefálica desse embrião. Só que esse crescimento não é indeterminado, na realidade ele é limitado, ela vai crescer até um ponto. O que limita o crescimento dessa notocorda na região cranial é a presença de uma região constituída por uma justa posição de ectoderme e endoderme, ou seja, existe uma área tanto na região cranial do embrião como na região caudal do embrião em que não existe mesoderme. A ectoderme encontra-se colada, encontra-se justaposta à endoderme. Então, existem 2 áreas. Na região cefálica, essa região é chamada de membrana orofaríngea, e na região caudal do embrião, atrás ali da linha primitiva, essa região vai ser chamada de membrana cloacal. E nessas 2 áreas é que vai ocorrer as 2 aberturas do corpo do indivíduo. Na membrana orofaríngea nós teremos a abertura da boca, isso no desenvolvimento mais avançado do embrião, enquanto que na membrana cloacal nós teremos a abertura do ânus. Então, a notocorda, conforme ela vai sendo formada a partir ali da fosseta primitiva, do nódulo primitivo, ela vai crescendo em direção à região cranial do embrião até alcançar essa área da membrana orofaríngea, que é uma região do corpo desse embrião trilaminar que não tem mesoderme, só tem ectoderme e endoderme. E a formação dessa notocorda ela vai ser muito importante porque juntamente com a linha primitiva ela vai definir o eixo crânio-caudal desse embrião, ou eixo cefálico-caudal. Então, essa notocorda, como eu já disse, ela é um bastão flexível constituído por células de epiblasto. Ela é formada na mesoderme e, juntamente com a linha primitiva, essa notocorda vai definir o eixo do corpo desse embrião, o eixo cefálico-caudal. Além disso, essa notocorda ela vai servir de base para a formação do esqueleto e do sistema nervoso, em especial o sistema nervoso central, e ela também vai indicar o local de formação dos futuros corpos vertebrais. Então, ela está implicada, a notocorda, na formação do esqueleto e do sistema nervoso. E todo o corpinho do embrião vai se formar ao redor dessa notocorda. Então, essa notocorda vai ser o eixo do corpo do embrião, ao redor do qual esse organismo vai adquirir formato, vai se formar.
Aí, gente, conforme o desenvolvimento embrionário progride, as células de cada um desses folhetos embrionários vão sofrendo diferenciação para constituir os diferentes órgãos e sistemas do corpo desse novo indivíduo. Então, as células da ectoderme elas vão se diferenciar em epiderme, anexos e, em especial, no sistema nervoso central e periférico. As células da mesoderme, por um processo de diferenciação celular, vão constituir, né, os componentes do sistema muscular, esquelético, cardiovascular e urogenital. E as células da endoderme vão constituir os revestimentos internos do sistema respiratório, gastrointestinal e urogenital. Essa diferenciação celular desses folhetos embrionários vai se dar a nível molecular, por meio de processos de silenciamento e expressão gênica. Tá ok?